ler alguns versículos e depois a gente faz alguma consideração. A partir do versículo 20 diz: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, e orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, ou na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma carta, de uma epístola, como outras epístolas, ela é chamada epístola universal. Isso significa que ela foi feita para ser circular. Como nós falamos da outra epístola semana passada, essa também foi feita para ser circular, para se tornar uma encíclica, né? E este Judas, ele começa a sua carta se apresentando. Ele faz um prefácio e uma apresentação. E ele se denomina Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, né? Nós sabemos que esse Judas não é o Iscariotes. Se alguém tinha alguma dúvida, pode deixar ela por terra. Não, era Judas Iscariotes, não é? Nós também sabemos que este nome Judas é um nome muito comum no povo, entre os judeus. Judas é um derivado de Judá, é um nome muito comum, e muitas pessoas tinham esse nome, Judas. Este Judas aqui provavelmente era Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus, Maria, após o nascimento de Jesus Cristo, teve outros filhos, né? Dentre eles Tiago e Judas. Outros filhos após o nascimento de Jesus. Até o nascimento de Jesus, era, como se fala, ela era virgem, imaculada. Uma mulher sem ter contato com o homem. Mas após o seu nascimento, por óbvio, né, ela continuou o seu relacionamento com José. E esses são os filhos de Maria com José, né? José, que foi pai terreno de Jesus, mas sem pai por consideração somente, né? O tutor de Jesus. Nós sabemos que Jesus foi o único homem que nasceu de uma mulher e não teve um pai terreno, porque ela concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Esta é uma doutrina fundamental da fé cristã, a concepção de Maria, né? Mas após o nascimento de Jesus, ela teve outros filhos. Mas perceba aqui como esse autor, e esta carta, ela foi escrita entre os anos 70 e 80 depois de Cristo, no primeiro século. Já algumas coisas iam acontecendo na igreja. Alguns já estavam mortos, né?
Tiago, o apóstolo, estava morto, já tinha sido morto. Outros tinham sido apedrejados, como Estevão. Muitas pessoas já haviam sido mártires, que nós chamamos. Mas aqui, Judas ainda estava vivo, entre os anos 70 e 80. E esta palavra que ele usa aqui para se referir, para se saudar, é de Judas, servo de Jesus Cristo. Ele poderia dizer, Judas, irmão de Jesus, e não seria mentira. Ele era mesmo irmão de Jesus. Mas aqui ele quer deixar bem claro que a sua carta, ela é escrita e a sua mensagem é baseada não num parentesco humano entre ele e a figura de Jesus de Nazaré, mas em sim uma submissão. A palavra aqui para servo é doulos, não é dolo, mas doulos, né? Que é uma palavra usada para servo, mas não é um servo imposto, não é um servo que é obrigado a ser servo, mas é um servo que é voluntário, é um servo que mesmo não precisando ser servo, ele decide ser servo, ele quer ser servo, porque ama o seu Senhor. Judas fala, eu sou servo de Jesus Cristo. E há uma diferença entre você falar Jesus Cristo na Bíblia, estou falando na Bíblia, e Cristo Jesus. Quando na Bíblia aparece a expressão Jesus Cristo, significa que esta pessoa que se diz servo de Jesus Cristo habitou com Jesus Cristo na terra. Jesus Cristo. Quando nós vemos Paulo falando da glória futura e falando da redenção de Cristo Jesus, aí já é uma conotação do Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, glorificado, todo-poderoso, cheio de glória e de majestade, o nosso Senhor ressurreto e bendito para sempre. Há uma diferença. Aqui ele diz, não, eu sou servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. E aqui ele continua, misericórdia, paz, veja, misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicados. Tem traduções que retiram esse e, mas essa conjugação é muito importante, porque não é um ou outro, são os três juntos: misericórdia e a paz e a caridade, isso tudo junto, vos sejam multiplicados. Esta é a saudação do nosso irmão Judas a todos os que ouviam ali a sua epístola. Nós vemos que esta epístola ela então dividida em três partes principais, né? Nós temos a saudação, essa introdução. Nós temos ali no segundo momento a conduta dos falsos crentes e os falsos mestres. E no terceiro momento nós temos conselhos para o verdadeiro cristão ou os verdadeiros crentes. Então são três momentos da carta. E ele termina com uma conclusão e uma bênção. Uma doxologia que nós chamamos, uma glorificação a Deus. E qual foi o propósito? O que fez Judas, irmão do Senhor Jesus, escrever essa epístola? O que fez ele escrever essa epístola? Ele diz no versículo 3 e o versículo 4: Amados, procurando eu
escrever-vos com toda diligência, isto é, com todo cuidado, acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, e esta palavra exortar, não é no sentido comum que nós conhecemos, exortar como se fosse uma correção. Não, mas aqui é animar, instar, motivar. Exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele quer dizer aqui, eu tive por necessidade animar vocês a batalhar pela fé. E isto aqui não é uma conduta passiva. Aqui ele não está falando simplesmente de alguém que conserva a sua fé e não permite que alguma coisa venha acontecer para destruir a sua fé. Aqui ele está falando de alguém que precisa tomar uma ação, uma atitude em direção de proteger aquela fé que uma vez foi entregue aos santos e eleitos pelo Senhor. Alguém que deve proteger a fé, batalhar pela fé. Então a fé estava sobre ameaça, estava sobre risco. E ele fala, vocês que são crentes, eu quero exortar vocês a batalhar pela fé, a defender esta fé. E ele diz, por quê? Versículo 4. Porque se introduziram alguns, aqui são os motivos, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. E ele diz, homens ímpios. Veja que ele determina que não são pessoas simplesmente incrédulas, simplesmente que ainda não conheceram a fé. Aí está falando, aqui se trata de ímpios. Hoje pela manhã, para os jovens, eu disse a diferença do ímpio para o crente no quesito pecado. Eu já disse para os irmãos também. Os dois pecam. Só que o crente, ele odeia o pecado. De vez em quando peca. Se arrepende e pede perdão ao Senhor. O ímpio ama o pecado. Está sempre pecando. Se alegra com isso. De vez em quando sente um remorso. E volta atrás em alguma coisa. Essa é a diferença básica entre os dois. Mas aqui, ele diz que esses homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Eles negam ao Senhor Jesus. Eles negam ao Senhor. De que forma eles negam ao Senhor? E ele faz um esforço, eu não vou ler toda a carta, mas ele faz um esforço para aqui neste momento dizer, olha, não é porque você já foi salvo, que agora você está sossegado, e pode falar e fazer o que você quiser, porque você já está salvo. Não, muito pelo contrário, ele dá uma relação aqui de situações, de povos escolhidos que foram depois ajuizados pelo Senhor. Ele fala de Israel, ele fala do povo de Sodoma e Gomorra, ele fala daqueles que estavam aguardando no Egito. E no versículo 11, ele divide em 3 categorias esta qualidade de pessoas que estão, na verdade, infiltrados no meio do povo de Deus, infiltrados no meio da fé evangélica. Tem o nome de crente, o nome de evangélico, o nome de cristão, aparecem nos rótulos e nas notícias como crentes e cristãos, e às vezes até representantes nossos. Mas ele está falando aqui de 3 qualidades, de 3 pessoas que se pareciam com salvos, se pareciam com piedosos e crentes,
mas na verdade eram infiltrados, enganadores, não tinham verdade nas suas declarações. Jesus certa vez disse: Deus requer que os seus adoradores o adorem em espírito, sim, espiritualmente, mas também em verdade. Que o mundo possa ter em verdade aquilo que você professa com a sua boca, não é? E aqui ele fala de 3, no versículo 11, ele fala: ai deles! Porque, primeiro, número 1, entraram pelo caminho de Caim. É a primeira qualidade de pessoas infiltradas. Entrou pelo caminho de Caim. O que foi que Caim fez, irmãos? Qual foi o pecado de Caim? O homicídio do seu irmão. Antes disso, o relaxo espiritual. E aí nós vamos ver, né, em Gênesis, no capítulo, não precisa abrir, eu vou citar para os irmãos aqui. Em Gênesis, no capítulo 4, quando o Senhor disse, versículo 11, capítulo 4, versículo 11 de Gênesis, Deus disse a Caim, depois dele ter matado seu irmão Abel: agora maldito és tu desde a terra, Caim, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante. Na versão Almeida Antiga diz vagabundo. Vagabundo. Tem alguma tradução aí que está escrito vagabundo? Veja, não é um xingamento de Deus. É porque vagabundo significa justamente isso. Errante. Sem rumo. Sem paradeiro. Errante serás na terra. Deus disse a Caim. Porque, além de tentar enganar na sua oferta, ele também, por inveja, é homicida e mata o seu irmão. Ele diz que lá na igreja tinha uns que seguiram pelo caminho de Caim. Depois, ele diz: outros foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Outros foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Que foi que Balaão fez? Não lembra do Balaão? Quem era o Balaão? Que foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Que foi pago para fazer o povo de Deus cair em tropeço. Escute isto. Escute isto. Ele não só foi pago para fazer o povo cair em tropeço, mas qual foi a forma que Balaão achou para fazer com que o povo caísse em tropeço? A forma que ele achou para fazer com que o povo caísse em tropeço é a forma que Judas descreve no versículo 19 da carta. Olha como essa carta é fantástica. Ele diz: estes são os que causam divisões, o quê? Sensuais, que não têm o Espírito Santo. Eles causam divisões sensuais. Sensuais aqui no sentido de sensorial, daquilo que se sente. Ele faz com que você sinta coisas. Ele manobra a mente das pessoas. Esse é o espírito de Balaão. Ele manobra a mente dos seus ouvintes, engana os seus ouvintes. A retórica, o seu modo de dizer, o seu modo de falar, todos dizem: é crente, mais do que isto, é um mestre, é alguém que eu devo ouvir, que eu devo me espelhar. Mas aqui ele está falando: olha, ai deles. Esse ai é uma sentença, um juízo. Porque além deles irem pelo caminho de Caim, eles foram levados pelo prêmio de Balaão. E mais, que é mais sério ainda, ele termina dizendo: e pereceram na contradição de Coré. Aqui eu tenho que fazer uma parte, não adianta. Você vê como as coisas são presentes, né? Uma das coisas que o pastor Oswaldo mais alertava a gente, né? Ele falava assim: cuidado para não cair em contradição. Cuidado para não cair em contradição. Essa é a contradição.
A contradição do Coré. A contradição de Coré. Aqui nessa tradução minha, que as traduções novas está Corá, né? A gente toda a vida pregou Coré. Aí eles vão decidir mudar para Corá, mas tudo bem. A contradição de Coré. E qual foi a contradição de Coré? Os irmãos sabem que Coré, Datã e Abirão foram aqueles que quiseram dividir o povo contra Moisés. Lá no livro de Números tem essa passagem. Mas o Coré, irmãos, muito antes disso, ele fez algo ardiloso. O que foi? Coré não era israelita. Esse Coré não era daqueles que estavam ligados com Moisés. Coré era egípcio. Coré era egípcio. E ele, como era próximo dos judeus, ouvindo falar que o Senhor traria destruição, ele também pintou a porta dele com sangue. Ele também comemorou a Páscoa. E quando o povo saiu do Egito, ele saiu também. Ele teve um aparente livramento. E o que? Ele diz que há uma qualidade de pessoas, de falsos crentes, que eles estão no meio da congregação, ou eles se chamam por nome de crentes, ou evangélicos, ou cristãos que sejam, mas eles só estão porque eles estão interessados em algum tipo de livramento. Eles estão porque eles viram a prosperidade na vida do outro, então ele quer também. Ele viu o livramento na vida do outro, ele quer também. Ele viu alguém ser usado por Deus, ele quer também. Ele viu que ser crente traz algum status hoje na sociedade, e ele quer também. Ser cristão hoje é moda, ser crente é moda. Está na moda ser evangélico. Até políticos flertam com esta possibilidade de ser evangélico, de ser crente, de ser conservador, de ser conservador. Hoje o nosso país está cheio dessas pessoas, e eles flertam com esta possibilidade de ser cristão. Mas aqui, irmãos, escute isto. Aqui Judas vai dizer o que significa para Deus estas pessoas no meio do povo dele. Aqui não está falando, volto a dizer, da pessoa que não conhece Jesus, nem daquele que carece da graça de Deus. Aqui está falando de falsos crentes, está falando dos hipócritas e fariseus, está falando daqueles que convertem o evangelho em dissolução, está falando daqueles que estão no meio do povo para enganar. Tem um alto teor doutrinário nessa carta. Ele fala aqui, no versículo 12, o que para Deus essas pessoas são. Ele diz: estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco. Primeiro, são manchas em vossas festas de fraternidade. Nós estamos em fraternidade, nós somos irmãos. Mas esse tipo de gente são manchas em nossas festas, não é? De um tempo para cá, o pensamento neoliberal no meio gospel e no meio evangélico, ele se perpetuou, não é? Você não pode mais se separar do homem ímpio, porque afinal de contas é da minha família, então eu não posso me separar do ímpio. Eu não posso mais deixar de me assentar na roda dos escarnecedores, porque é politicamente incorreto, isso vai trazer algum malefício para mim na sociedade. Eu não posso mais deixar aquele colega meu, ímpio, que tem a sua boca suja e conta aquelas coisas pavorosas, porque afinal de contas, senão eu vou ser taxado como ignorante, como quadrado, não é? Na sociedade que nós vivemos, nesse mundo pós-moderno, então ele vai falar que isso não é certo. E ele diz, aí, qual é a teoria então? A teoria é a seguinte: vem para Jesus. Jesus vai te salvar. E depois que você estiver salvo,
é só voltar, dar os braços com os ímpios e continuar a sua vida. Você continua andando com o ímpio, falando com o ímpio, conversando com o ímpio, continua normal. Não precisa se afastar do pecado. Continua a sua vida normal. Porque o que importa é você aceitar Jesus. E depois disso você vive sua vida normalmente, como você vivia antes. Aquele diz que não. Porque aqui ele está dizendo o seguinte: eles são manchas em vossas festas, banqueteando-se convosco. Nós temos visto os grandes ajuntamentos, irmãos, de bodes se ajuntando e se aglomerando. Agora não, agora é online, piorou. E se ajuntando, e não são crentes, e não são convertidos, e o Evangelho não entra. Por que o Evangelho não entra? Porque eles estão no caminho de Caim, levados pelo prêmio de Balaão e perecendo pela contradição de Coré. Dizem ser algo que não é. Não há nada mais perigoso do que alguém que pensa ser crente e não é. De alguém que pensa ser salvo e não é. Porque ele está enganado, está em passos largos para a perdição eterna. Mas eu quero crer que nesta noite, todos nós que estamos aqui, o Senhor tem preparado esse momento para confirmar a sua fé, para que você creia que você é crente, e você está caminhando para o céu. Ele diz mais, outra característica: apacentando-se a si mesmo, isto é, eles são pastores de si próprios. Eles acham defeitos nos pastores. Os pastores sérios já não servem mais para eles. As igrejas bíblicas já não servem mais para eles. A pregação bíblica já não serve mais para eles, porque a mensagem que interessa a eles é a mensagem que vai insuflar o seu ego, é a mensagem que vai trazer um bem-estar na sua alma. Ele não aceita mais ser confrontado, ele não aceita mais ser apacentado, ele não é mais ovelha, porque na verdade nunca foi. Aqui ele diz, eles são manchas. E vai dizendo mais, olha o esforço retórico que o autor faz para identificar essas pessoas. Ele diz, são nuvens. Sim, são, mas sem água. É o céu coberto de nuvem, mas não cai uma gota. Nuvens sem água. Que são levadas pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas. Aqui é algo que eu estremeci quando estava lendo esse texto. Eles são 2 vezes mortas e desarraigadas. Aqui não está falando para aquele que era morto no pecado, porque aquele que é morto no pecado, Jesus ressuscita. Aquele que é morto no pecado, diz Efésios 2, que estudamos hoje de manhã, que nos vivificou, isto é, nos ressuscitou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. Todos nós estivemos mortos, mas Cristo nos vivificou. Ele não está falando desses que estão mortos no pecado, ele está falando daqueles que, uma vez ressuscitados, agora estão mortos novamente, 2 vezes mortos. Está falando dos apóstatas. Está falando daqueles que deixaram, abandonaram a fé de uma tal forma que não há mais reconciliação. Existe esse tipo de gente irreconciliável? Existe. Porque a Bíblia fala que existe, eu creio que a Bíblia diz. Por que é que não tem mais perdão para ele? Porque o Espírito Santo não atua mais e ele não se arrepende. E se não se arrepende, não tem perdão. Aqui ele diz 2 vezes mortas e desarraigadas. Isso aqui, irmãos, é tremendo. Era alguém que, muito embora poderia ter alguma raiz, mas aí alguém vai lá e tira não só a superfície, mas tira com raiz e tudo. Veja, em frente à minha casa tem um local ali que no meio do concreto, não sei como isso acontece, nasce um mato ali. Tem um friso ali que nasce um mato. Um mato. E de vez em quando eu tenho que arrancar.
Mas se eu não arrancar, se eu cortar por cima e deixar lá, 2 dias depois está tudo alto de novo. Então eu tenho que pegar ali, amarrar na mão e arrancar com tudo, para sair raiz com tudo, para demorar mais, para brotar outra vez outra coisa daquele. Ele está falando que essas pessoas são desarraigadas. Eles poderiam até ter raiz. Paulo fala aquele que está em pé, ou aquele que cuida está em pé, pensa está em pé, cuide, não caia. Aquele que pensa que está firmado, cuide, não caia. Não é porque hoje você tem estabilidade na casa de Deus, não é porque hoje você tem estabilidade espiritual. Há um pastor no Nordeste que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala: aquilo que eu nunca fiz antes de errado, se eu não vigiar, eu posso fazer. Ele já é de idade. E ele diz: aquilo que eu sempre fiz de bom até hoje, se eu não vigiar, posso deixar de fazer. Aqui ele está dizendo que essas pessoas foram desarraigadas. São ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas, olha a palavra de novo aí. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte. Será que tem gente assim hoje em dia? Nisso que nós estamos vivendo? Murmuradores, que se queixa da sua própria sorte. Será que existe gente assim? Andando segundo a sua própria cobiça, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, diz coisas tremendas. E ele está falando aqui, diz coisas muito arrogantes acerca da doutrina, acerca da igreja, acerca de Deus, acerca das coisas santas. Não é coisas muito arrogantes acerca dele. Ele não está se defendendo aqui. Está falando de pessoas que falam coisas muito arrogantes, não é? Como nós tivemos no Brasil e em outros lugares, afrontas a Deus e a figura de Jesus, muito embora não seja Jesus que nós cremos, mas coisas muito arrogantes. Não tem uma coisa mais perigosa do que um crente desviado, apóstata, porque há um desviado que ele não apostatou da fé, ele sabe que ele é desviado. Ele sabe que ele é desviado, ele está desviado e sabe que é desviado. Mas aquele que está desviado e ele não pensa que está desviado, muitas vezes é o apóstata, é aquele que já não tem mais o Espírito Santo em si. Ele diz, eles não têm o Espírito, né? Ele diz lá eles não, desse daí não tem o Espírito. Não tem o Espírito. Admirando as pessoas por causa do interesse. Demagogo. Será que existe gente assim? Cristão assim, crente assim? Será que nós somos assim? Admirando as pessoas pelo interesse. Aqui está o meu grande amigo. Meu grande amigo. Eu fiz questão de, quando eu soube que o pastor Oswaldo estava internado, eu ligava para o filho dele, para o irmão Ananias, e falar algumas coisas. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas assim que eu soube que ele foi internado, que eu disse para ele, para depois, se acontecer alguma coisa, você ou alguém não pensar, não, só falou porque já foi, né? Porque depois que morre, todo mundo vira santo, todo mundo vira bonzinho. É difícil você ser reconhecido e reconhecer quando estão em vida, né? Aqui ele diz, por causa do interesse. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. Mas aí, depois que ele já falou o que representa os falsos crentes, agora ele dá uma orientação para, eu quero crer aqui, eu quero que você confirme, para nós, os crentes em Jesus Cristo. Para aqueles que porventura ainda não são crentes, que estão me ouvindo, mas vão receber o Senhor e aceitá-lo como seu Salvador, e serão crentes verdadeiros. Aleluia. Qual é o conselho que ele dá para os crentes verdadeiros? No texto que nós lemos, versículo 21, ele diz, primeiro, conservai a vós mesmos
conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Há um grande apologeta, um pai da igreja, que fala: eu conservando serei conservado. Aqui ele não diz conservado pelo Senhor, simplesmente, como ele diz lá no começo da carta, eu sou conservado pelo Senhor. Mas ele diz conservando, porque quem conserva é conservado. O que quer dizer isso? Quem prega é edificado. Na medida que eu estou pregando, eu estou sendo edificado. Na medida que eu estou orando, eu estou sendo atendido pelo Senhor. Na medida que eu evangelizo, a minha fé aumenta. Na medida que eu oro pelo enfermo, a minha fé se robustece. Eu tenho mais vigor em Deus. Na medida que eu opero as coisas de Deus no mundo espiritual, a minha vida é conservada no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por isso que é uma tolice o que algumas pessoas falam, que a nossa prioridade deve ser o seguinte: a nossa prioridade é Deus, né? Deus, a minha família e a igreja. É uma tolice isso aí. Porque não tem como você dissociar Deus da igreja. Não tem como você adorar ao Senhor se você não for igreja. Só quem adora ao Senhor em espírito e em verdade é a igreja. A oração que Jesus nos ensinou diz: Pai nosso que está no céu. Não é meu Pai. Então, ou eu tenho os irmãos como meus irmãos, ou então Deus não é meu Pai. Pai nosso que está no céu. É o nosso Pai. É a igreja que clama. É a igreja que busca. Jesus disse: é a igreja que liga. E o que a igreja liga na terra já terá sido ligado no céu. Não tem como você separar a igreja de Deus na hora da adoração. Não, agora eu vou adorar só a Deus, mas a igreja, não. A igreja não tem comunhão com ninguém, não quer nem saber de nada. É claro, existem coisas administrativas que nós fazemos na igreja, que é claro que você não pode pôr na frente. Mas não estou falando disso, eu estou falando de devoção. Depois ele fala, primeiro ele fala: conservai a vós mesmos. Quantos crentes estão sendo conservados aqui nesta noite pelo Senhor? Depois ele diz, versículo 22, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Aqui ele está falando uma coisa: existem pessoas que não têm a fé que você tem. Existem pessoas que não comungam do nível de intimidade que você tem com Deus. E aqui ele está falando: apiedai-vos desses. Tem piedade. Piedade no sentido aqui, no sentido de misericórdia, de compaixão. Tenha compaixão desses que estão duvidosos. Não é? Jesus disse certa vez: não lançai as vossas pérolas para os porcos. Isso quer dizer, aquele ímpio que eu disse primeiramente, que não quer saber e que é apóstata, conhece a Bíblia, mas é apóstata, aquele lá você não deve perder tempo com ele. Não deve? Não deve. Não perca tempo com esse tipo de gente. Agora, não é porque você falou a palavra de Deus para alguém, apresentou o Evangelho, e aquela pessoa está duvidosa, que você fala assim: eu não vou falar mais com você, você é um porco. Não vou falar mais com você porque o que eu tenho é pérola e você é um porco. Eu não quero mais conversa com porco. Não. Existem pessoas que estão duvidosas, que estão ainda num período duvidoso. Aí Tiago fala: aquele que duvida, ele não alcança muita coisa de Deus, ou melhor, não alcança nada de Deus. E aí isso traz mais dúvida para ele ainda. Porque qual que é o oposto da dúvida? Qual é o oposto da dúvida? O oposto está diametralmente oposto à dúvida. A fé. A fé é a ausência de dúvida. Eu creio em Deus sem sombra de dúvida, então não preciso sentir nada para crer que o meu Senhor está aqui nesta noite. Porque eu creio. Isso é fé. Mas ele diz: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Em terceiro lugar, aí sim, aqueles que nunca ouviram, aqueles que estão se perdendo, ou às vezes aqueles que estão na própria igreja, mas ainda não alcançaram a salvação. Ele diz: e salvai alguns. Escute isso. Ele não diz mostre a salvação, ele diz salvai.
Porque quem opera esse tipo de salvação, aqui está falando de livramento. É salvação com letra minúscula. Somos você e eu. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. De que forma eu faço isso? Tende deles misericórdia com temor. Tende deles misericórdia, eles estão no caminho errado. Eles são aqueles que pensam, de repente, que eles até acertaram a porta da igreja, mas não acertaram o caminho. E ele diz: salvai esses do fogo. Salvai, arrebatando-os. Arrebatar é um termo usado para rapto violento. Arrebatar é raptar violentamente. Arrebatar é a mesma palavra que está lá na parábola da grande ceia, quando Jesus fala: agora você vai, pega todos os coxos, mancos, aleijados, vá pelos valados e força-os a entrar na minha casa. Esse forçar é a mesma palavra, que é o mesmo termo. Arrebata-os do fogo. É como se você pegasse pelo braço aquele que ainda não tem a salvação, e fala: eu vou adotar essa pessoa que ainda não conheceu o Evangelho, e a minha missão de vida vai ser apresentar o Evangelho a esta pessoa. E eu só vou deixar de apresentar o Evangelho o dia que ele conhecer a graça do Senhor Jesus, e ele tomar uma decisão de aceitar esta graça ou não, de rejeitar. Mas enquanto isso não ocorrer, eu não vou deixar, eu vou fazer de todas as minhas forças. Paulo diz: aí sim, eu me fiz de tolo para com os tolos, de louco para com os loucos, para que de alguma forma, de alguma maneira, por alguma situação, eu conseguisse salvar alguns. Judas fala que salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor. Agora escute aqui, não é para você ir lá no pecado e se chafurdar no pecado, porque aí eu estou me fazendo de tolo para com os tolos, para ganhar o tolo. Então, para ganhar um tolo, uma vez eu falei de uma jovem, né? Que ela veio com uma história. Antigamente tinha essa história, agora o jovem, graças a Deus, o jovem tem tempo hoje em dia, né? Mas antigamente tinha uma história assim: olha, pastor, eu estou namorando com um rapaz que não é crente, mas ele é quase crente. E, olha, eu vou trazer ele para Jesus. Eu vou trazer ele para Jesus. Eu vou trazer, vai vir para Jesus. É por isso que eu estou namorando com ele. Porque ele não é crente, mas ele vai vir para Jesus. Isso pode eventualmente acontecer se é um caso esporádico, mas não é recomendação bíblica. A Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E aqui ele diz, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Você vai lá, salva alguns do fogo, arrebata eles do pecado, mas aborrece até a roupa manchada da carne. Não se contamina, não se suja com o pecado. Não é você indo para transformar um pecador em salvo que você vai se fazer 2 vezes mais pecador do que ele. Você quer trazer um pagão à salvação e você se torna 2 vezes mais pagão do que ele era. Não, e muitos se fizeram de isca para pescar pessoas no mundo, e agora quem está no mundo, infelizmente, foi quem queria pescar e se desviou. Porque o Evangelho é como um rio. O rio ele vai correndo e nós vamos remando contra a maré, porque a fonte nasce no céu e a foz deságua no mar, que é o mundo, e nós estamos contra a maré, um esforço tremendo. O reino do céu é por esforço, um esforço tremendo nesse caminho. E para você ir para trás, não precisa fazer força, mas para frente precisa se esforçar, fazer força para estar no caminho. Mas para ir para trás é só parar de remar. Parou de remar, o barquinho vai para trás, porque a correnteza leva para o mundo. Agora os que estão aqui estão remando para o céu, estão a caminho do céu, estão remando para a nascente. Este rio é aquele que diz: esse rio que nasce no trono de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele encerra dizendo: aquele que é poderoso. Que declaração gloriosa. Recebe essa declaração dessa noite. Aleluia, glória a Deus. Para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos como nosso irmão se apresentou,
apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. E ele termina dizendo: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio e poder. Isso transcende o tempo, porque ele fala: antes de todos os séculos, antes que tudo existisse. Alguém diz: parece que o mundo acabou, né? Parece que o mundo acabou depois desse negócio todo. Mas antes que o mundo existisse, ele já tinha glória, majestade, domínio e poder. Antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. E ele termina dizendo um dos nomes de Jesus. Eu já disse para os irmãos no domingo passado: amém. Ele termina dizendo amém. Isto é, glorificando a majestade do Senhor. Glória a Deus. Como é que então eu me conservo? Eu me conservo a mim mesmo esperando no Senhor Jesus Cristo. Quantos esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo? Como que eu me conservo? Eu me conservo tendo piedade daquele que não tem essa fé toda que eu tenho. De repente tem gente que não tem essa fé toda que você tem. Não sei se é a piedade dele, que está duvidoso. Como é que eu me conservo? Em terceiro lugar, salvando alguns, arrebatando-os do fogo. Salvando, tirando eles do fogo. E aborrecendo até a roupa manchada da carne. Hoje, com essa crise sanitária, até a roupa, quando você chega em casa, tem que trocar, tem que lavar, tem isso, tem que ter uma série de medidas, né? Por causa de um vírus. Eu disse aos irmãos, vou repetir: o vírus do pecado é muito mais letal e contagioso do que esse vírus. É muito mais letal, porque ele te mata na terra e te separa de Deus em toda a eternidade. Mas nesta noite, aleluia, nesta noite, ao contrário desse vírus humano que ceifa a vida dos nossos queridos, esta noite, para o vírus do pecado, para o vírus da dissolução, para o vírus da condenação, há uma vacina. Há uma vacina. Uma gota do sangue de Jesus Cristo nos redime de todo o pecado. Uma gota do sangue de Jesus nos redime de toda a corrupção do pecado. E nessa noite, você que está ouvindo essa transmissão, me cobraram isso, eu vou fazer, e é uma verdade. Você que está ouvindo essa transmissão, se há alguém ouvindo essa transmissão que não entregou a sua vida para Jesus ainda, você fala assim: eu me incluo nessa característica de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu ouço falar, mas eu não conheço. Entregue-se para Jesus nessa noite. Converta-se a Ele de fato, de verdade. Converta o seu coração ao Senhor. Deixe, aborreça até a roupa manchada da carne. E comece a se conservar e ser conservado pelo Senhor Jesus. Se você quer, entregue a sua vida a Jesus. O amigo que nos visita nessa noite é crente? Já é crente, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um amigo, um irmão conosco aqui nessa noite. Mas você que nos ouve, se você não é crente, nessa hora, entregue a sua vida a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque